Pronto, pessoal, retornando ainda na parte de noções iniciais. Provavelmente a gente acaba neste bloco para poder no próximo já ir para princípios e estamos aqui falando desse assunto, fontes primárias e fontes secundárias do direito administrativo. Já sabemos que a fonte primária, ela vai ter a função de obrigar, de impor determinada conduta. E quais são elas? A lei e as súmulas vinculantes, porque súmula vinculante, que já falamos, é aquela que passa por um procedimento de votação especial no Supremo, isso é assunto constitucional, você estuda lá, mas depois que essa súmula é produzida, ela obriga a atuação administrativa, ou seja, o administrador é obrigado a seguir os termos dela, se não cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Já quando eu tenho aqui a doutrina, que são os estudos, a jurisprudência, que é reiteração das decisões judiciais, e as súmulas normais, tudo bem que elas servem de interpretação e integração, mas não têm um cunho de imposição. E para finalizar as fontes secundárias, nós temos aqui os costumes. Costumes é como se fosse uma prática local. De todas as fontes, é a de menor hierarquia, tá certo? É a com menor relevância, mas ainda assim é uma fonte. Então, costume, isso é muito comum, principalmente quando você vai em administração e interiores de Estado. Você vê que existe uma prática naquele local. Então, o horário de expediente é até às 16 horas, mas a prática do local, eles sempre ficam atendendo até às 17. Então, é costume, não está na norma, não está na lei, mas vira uma praxe daquela localidade e acaba ajudando também como uma forma de interpretação e uma forma de integração. Então, de fontes que está relacionada à origem do direito administrativo, esses seriam os pontos interessantes para a sua prova. E para fechar essa parte inicial, nós temos aqui os sentidos de administração pública. Isso daqui vai te ajudar muito quando estivermos estudando organização administrativa e a parte relacionada a serviços públicos. Nós temos, por exemplo, a administração pública no sentido subjetivo, que pode ser chamado de orgânico ou de formal, e temos a administração pública no sentido objetivo, funcional, que pode ser chamado também de material. O que seria a administração pública no sentido subjetivo? É um conjunto de entidades, de órgãos e agentes que vão exercer a função administrativa. Em uma linguagem mais simples, subjetivo, eu creio que te lembra o nome sujeito. Sujeito está relacionado aqui a pessoa. E pessoa está relacionado a quem? Então, em uma linguagem extremamente simples, a administração pública no sentido subjetivo está relacionada a quem está desempenhando a atividade administrativa, ou seja, quem é a entidade, quem é o órgão, quem é o agente público que desempenhou aquela atividade. Agora, veja a diferença da administração no sentido subjetivo para o objetivo. O objetivo está relacionado a um conjunto também, mas é um conjunto das funções ou atividades que objetivam realizar o interesse público. Ou seja, em uma linguagem bem simples, a administração pública no sentido objetivo está relacionado a o quê? O que está sendo feito, o que a administração está desempenhando, qual é a função que ela desempenha, qual é a atividade que ela desempenha. Aí deixa eu dar um exemplo de criança aqui em relação a esse ponto. Imagina que diz uma questão assim: o estado de Pernambuco construiu uma nova escola. Né? Questão de português, quarta série. O estado de Pernambuco construiu uma nova escola. Aí se pergunta, quem fez? O Estado de Pernambuco. Então, o Estado seria a administração no sentido subjetivo. Aí a outra pergunta, e o que o Estado fez? Construir uma nova escola. Então, a construção da escola é a administração no sentido objetivo. Então, em sentido subjetivo é quem faz. Já no sentido objetivo é o que está sendo feito. Aí o problema é que existem sinônimos, né? Mas o nome mais comum aqui seria o primeiro. Ó. Subjetivo fica fácil, porque você lembra de sujeito, sujeito, pessoa, pessoa quem. Orgânico está relacionado aos órgãos aqui que vão desempenhar a atividade. Aí formal a gente decora, né? Já aqui objetivo, lembra do O de objetivo para lembrar que é o que está sendo feito. Ou seja, qual é a função, ó, funcional, a função que está sendo desempenhada.
e material a gente decora. Então, isso daqui, principalmente em banca estilo CESP, CESP adora isso daqui, cuidado que você tem que decorar a ordem dos sinônimos, tá certo? Você tem que saber que subjetivo é sinônimo de orgânico, que é sinônimo de formal, e tem que saber que objetivo é sinônimo de funcional e de material. A gente vai trabalhar bem isso quando estiver estudando organização administrativa, porque quando estivermos estudando organização administrativa, vamos estudar quem está desempenhando a atividade administrativa. E quando estivermos, por exemplo, estudando serviços públicos, vamos ver o que está sendo feito. Então, fica bem fácil, porque é simplesmente quem e simplesmente o que. Lembra que eu te disse que essa era a parte mais viajada? Então, a parte mais viajada do curso foi essa. A gente viu quem é Estado, quais são as funções do Estado, quais são os poderes do Estado, quais são as fontes e critérios do direito administrativo e os sentidos de administração pública. Pode ser, como eu já disse, que o seu concurso ele não peça esse tópico inicial, mas é interessante você ter assistido para poder pegar a base para o que vem depois. Daqui para frente, do próximo tópico para frente, fica muito mais visual os assuntos. A parte viajada foi essa, então a teoria a gente acabou, já pode realizar algumas questões. Como eu disse para vocês, sempre que a gente acabar a teoria, a gente vai analisar algumas questões de algumas bancas em relação ao tema. Primeira questão, a questão da FCC, ela está dizendo o seguinte, ó, são fontes do direito administrativo. Então, ele pediu fontes em geral, então engloba tanto as fontes primárias quanto as fontes secundárias. A lei é uma fonte do direito administrativo? É, e já sabemos que é uma fonte primária. Razoabilidade é fonte, moralidade é fonte, proporcionalidade é fonte. Veja que esses três aqui, ó, razoabilidade, moralidade e proporcionalidade, são princípios do direito administrativo. E quais são as fontes que nós já vimos? Fonte primária, nós temos aqui a lei e a súmula vinculante. Fonte secundária, nós temos a doutrina, a jurisprudência, que entram também as súmulas normais, sem ser vinculante, e entram os costumes. Veja que não falamos em princípios, porque para corrente majoritária, os princípios não são fontes. Então, está fora o ponto 2, está fora o ponto 3, está fora o ponto 4. Já a jurisprudência é uma fonte? É. Já vimos que jurisprudência é uma fonte secundária. Então, quais são as fontes? Lei e jurisprudência, ponto 1 e ponto 4. Então, nosso gabarito aqui já é a letra C. Facinha essa questão, ele pediu que estava correto, sempre bom observar isso. Correto 1 e 4, gabarito letra C. Vamos para a questão número 2, uma questão do CESP já. Diz assim, a respeito dos elementos do Estado, assinale a opção correta. Então, marque a correta. Letra A, povo, território e governo soberano são elementos indissociáveis do Estado. Indissociável é aquilo que não dá para afastar, não dá para excluir. Quais são os três elementos do Estado? Povo, território e governo. E lembra que eu disse que algumas provas colocam governo soberano. Concorda que sem isso eu nem sequer formo o Estado. Então, esses elementos aqui são desnecessários para formar o Estado ou necessários? Necessários. É por isso que eles são indissociáveis. Ou seja, só existe Estado se existir povo, território e governo soberano. Como ele queria a resposta correta, já perdeu a graça. Já achamos a resposta correta, que é a letra A. Em uma linguagem extremamente simples, ele só está dizendo que povo, território e governo são elementos necessários para se formar o Estado. Então, gabarito, letra A. Vê a letra B. O Estado é um ente despersonalizado. Vamos trabalhar isso daqui lá no tópico de organização administrativa. Só que Estado, ele é um ente, ente é sinônimo de pessoa, ele é personalizado. E o que é personalizado? É ter personalidade, ou seja, poder vir a ser titular de direitos e obrigações, direitos e
deveres. Então, quando diz que o Estado é despersonalizado, está falso, porque ele tem sim personalidade, ele tem sim direitos e tem deveres. Não se incomoda com essa letra B, porque em organização administrativa, dentro de um tópico chamado desconcentração, vamos falar das pessoas e dos seus órgãos. A pessoa tem personalidade. Já o órgão, que é uma mera distribuição interna das funções, o órgão não tem personalidade. Mas isso a gente trabalha no ponto 3, tá certo? Veja a letra C. São elementos do Estado o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Veja, esses poderes são elementos do Estado? Não. Elemento é povo, território e governo. Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo são literalmente os poderes do Estado, mas não os elementos necessários para formar um Estado. Por isso que a letra C está falsa. Letra D. Os elementos do Estado podem se dividir em presidencialista ou parlamentarista. Perceba que sistema presidencialista e parlamentarista não tem nada a ver com elemento do Estado. Sendo repetitiva, para poder formar um Estado, eu preciso de povo, território e governo. E a letra E fala: a União, o Estado, os municípios e o Distrito Federal são elementos do Estado brasileiro. Mais uma vez, não. Que União, Estados, Distrito Federal e municípios são os entes, pessoas federativos, ou seja, são eles que vão repartir entre município, Estado e União o âmbito da sua competência. Então, segunda questão, o gabarito foi a letra A. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 3, diz assim: o direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos e princípios que regem a atuação da administração pública, sendo esse ramo do direito constituído pelo seguinte conjunto de fontes. Veja que essa questão do CESP simplesmente está querendo saber as fontes do direito administrativo. Aí está dizendo que é fonte lei em sentido amplo e em sentido estrito. O que são as leis em sentido amplo? É aquela que passa por um processo legislativo, como lei ordinária, lei complementar. Como é lei em sentido estrito, é limitado, ou seja, não englobaria as outras espécies normativas. Exemplo fácil: uma resolução entra no sentido de lei em sentido amplo. Já uma lei ordinária complementar, vou englobar aqui o conceito de lei em sentido estrito, ou seja, ele está falando em todas as espécies que encontramos no artigo 59 da Constituição Federal. Até aí está certo. Aí ele fala doutrina, jurisprudência e costumes. Então, ele está dizendo que são fontes a lei em sentido amplo e estrito, ou seja, todas as espécies do artigo 59, certo? A doutrina, certo? Jurisprudência, certo? Porque dentro da jurisprudência estão as súmulas e o costume, certo? Então, achamos a nossa resposta, né? Nossa resposta é A. Vamos só ler o resto para poder ter o desencargo de consciência, porque é o tipo de questão que você tem que ler tudo, porque é tudo muito parecido. Vê a letra B. Lei em sentido amplo e estrito, jurisprudência e normas. Norma já está dentro de lei em sentido amplo e estrito. E faltou doutrina, faltou costumes, está incompleta essa letra B. Letra C. Costume, jurisprudência e doutrina. Ele só falou nas fontes secundárias, mas esqueceu na fonte primária, que seria quem? A lei. Então, está incompleto. Letra D. Lei em sentido amplo, doutrina e costumes. Está faltando a jurisprudência, está faltando também a lei em sentido estrito, por exemplo, as resoluções. E aqui, lei em sentido estrito, está faltando as leis em sentido amplo, jurisprudência, doutrina e faltou aqui os costumes. Então, perceba que ele queria, logicamente, o mais completo. O mais completo é a letra A. Então, questão número 3, gabarito A. Vamos para a quarta questão. Diz assim: direito administrativo é o sistema de princípios jurídicos que regulam a atividade do Estado para o cumprimento de seus fins. O conceito citado no enunciado adotou que critério? Veja que é uma questão em relação aos critérios. Pelo critério do serviço público, só lembra para mim, o direito administrativo está relacionado, sendo repetitiva, à prestação de serviços públicos. Pelo critério da relação jurídica, o direito administrativo vai tratar
da relação entre a administração com os administrados, ou seja, com o povo. Pelo critério do Poder Executivo, o direito administrativo seriam os atos praticados pelo Poder Executivo. Agora, olha o conceito que ele disse aqui no enunciado, que o direito administrativo é um sistema de princípios que regulam a atividade do Estado para que o Estado cumpra seus fins. Esse conceito está relacionado a qual critério? Se você pegar e revisar no material que a gente colocou aqui em slides, é o critério teleológico. Então, pelo critério teleológico, a administração tem um conjunto de princípios que estão relacionados ao Estado devendo cumprir os seus fins, que nada mais é do que alcançar a satisfação do interesse público. Por isso que a quarta questão, gabarito letra D. Veja que é só decorar. Decorou o conceito, decorou o critério, você acerta. E a questão número 5, que é a última desse tópico, diz: atente ao seguinte excerto. Representa o conjunto de atividades que costumam ser consideradas próprias da função administrativa. O conceito adota como referência a atividade, o que é realizado e não obrigatoriamente quem a exerce. Foi um trecho tirado do livro Direito Administrativo Descomplicado, de Marcelo Alexandrino, que eu até indiquei para vocês. Ele está dizendo o seguinte, ó, é o conjunto de atividade, é o que é realizado, não estou falando de quem exerce. Isso daqui está relacionado aos sistemas relacionados ao direito administrativo. Então, aqui, quando eu falo em o que é realizado, o que é feito e não em quem está fazendo, eu estou falando em direito administrativo em que sentido? É sentido subjetivo ou é em sentido objetivo, pessoal? Veja, subjetivo são os sujeitos, é quem faz. Já objetivo é o que é feito. Lembra do O, administração no sentido objetivo, que pode se chamar de quê? Fala para mim de casa, os sinônimos. Funcional, mais um. E o que? Material. Então, aqui a administração relacionada ao conjunto de atividades está relacionado à administração pública em seu sentido objetivo, funcional ou material. Então, a questão continua e diz: o trecho acima remete ao conceito da administração pública, denominado conceito que, procura a resposta, é subjetivo? Não, subjetivo é quem faz. É orgânico? Não, porque orgânico é a mesma coisa de subjetivo. É formal? Não, porque formal é a mesma coisa de orgânico, a mesma coisa de subjetivo. O que é feito é administração no sentido material, que poderia ser chamado de funcional ou poderia ser chamado de objetivo, que nada mais é do que o que a administração está fazendo e não em quem faz. Beleza esse ponto? Após as questões, aqui está sempre o gabarito para poder você conferir e já podemos ir para a nossa próxima parte com o nosso próximo assunto, que é um assunto relacionado aos princípios do direito administrativo. Vou logo dizer uma coisa para vocês. Princípios é o tipo de assunto que de prova de técnico e tribunal, a prova de juiz, quase sempre cai pelo menos uma questão. Então, é um assunto chave. Se você entender bem a lógica dos princípios, você entende muito melhor poderes, serviço público, licitação, atos administrativos. Então, esse assunto, apesar de ser um assunto batido, porque provavelmente, se você já estudou para um concurso, você já estudou princípios, é um assunto batido, mas é um assunto com a recorrência gigantesca em número de questões de prova. Então, eu vou estudar com vocês, não todos os princípios agora, mas os princípios básicos. Vocês vão ver que eu não vou falar de todos os princípios, eu vou falar de supremacia, indisponibilidade do LIMP, da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, porque os outros princípios eu vou estudando ao longo das aulas para não ficar cansativo. Porque se eu fosse estudar todos agora, não ia fazer sentido
várias coisas na sua cabeça e também a gente ia perder muito tempo. Então, quando eu for estudar, por exemplo, serviços públicos, dentro de serviço público eu vou estudar o princípio da continuidade do serviço público. Então, por uma questão didática, vários princípios vão ser estudados ao longo de vários outros assuntos, que fica muito mais fácil de você entender o que ele está falando. Por hora, vamos começar falando aqui o que é o regime jurídico administrativo. Esse nome regime jurídico administrativo, ele aparece em vários concursos. Primeiro, o que é regime? É o que nós, meninas, vivemos tentando fazer? Não. Regime é simplesmente aqui um conjunto. Falou em regime, falou em um conjunto. E o que é jurídico? Seria aqui um conjunto com normas, seria aqui um conjunto com princípios. E administrativo é porque estão relativos aqui à matéria do direito administrativo. Então, em uma linguagem simples, regime jurídico administrativo nada mais é do que o conjunto de normas e princípios que vão reger aqui a atividade administrativa. Só que, dentro desse momento, já temos que analisar o seguinte, ó. Quando eu falo em normas, eu estou falando em alguma legislação, em alguma lei. E é claro que nós vamos estudar leis, mas vamos estudar mais para frente. Vamos estudar lei de licitação, lei do processo administrativo, lei de improbidade. Então, vamos estudar várias leis, mas vamos estudar várias leis mais para frente. Então, apesar de eu ter colocado aqui o nome regime jurídico administrativo, eu não vou estudar agora as leis. Eu não vou estudar agora as normas. O que eu quero começar a estudar com vocês são os princípios. Princípios estes que podem ser de dois tipos. Existe aqui princípios que são expressos e existe também princípios que são implícitos. O que é um princípio expresso? Nada mais é do que um princípio que se encontra escrito, se encontra positivado. Não se assuste com o nome. Algo positivado é algo que está posto. Se está posto, está escrito. Se está escrito, está expresso. Já algo que está implícito, é só você negar as afirmações de cima. Porque, veja, se está implícito, é porque não vai estar escrito. Se não está escrito, não está posto, não está positivado. Aí, deixa eu trabalhar com alguns exemplos para vocês. Deixa eu puxar para cá, só para ficar visual. Nós vamos estudar já já esse artigo daqui, ó. Artigo 37 da Constituição Federal. Nesse artigo 37 da Constituição, diz, por exemplo, que a administração deve respeito ao princípio da legalidade. Então, a administração deve respeitar o princípio da legalidade. Percebe, então, que esse princípio ele consta na Constituição. Está lá escrito no artigo 37. Então, o princípio da legalidade é um princípio constitucional expresso. Por uma linguagem muito simples, ele está escrito na Constituição. Agora, deixa eu puxar um outro exemplo aqui. Várias decisões até judiciais, elas embasam a sua solução do conflito falando dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que os tribunais superiores não estão fazendo uma diferença técnica entre proporcionalidade e razoabilidade, não. Em uma linguagem simples, deixa eu dizer para vocês que proporcionalidade e razoabilidade é simplesmente olhar a adequação da medida e a necessidade. Adequação e necessidade, ou seja, eu vou ver se aquela medida é adequada, se aquela medida ela é necessária. Um exemplo extremamente simples. Quando, por exemplo, eu sou chefe desse setor e eu estou vendo que Maria, subordinada, ela está faltando ao trabalho, mas ela sempre foi uma servidora exemplar, só que no último mês ela simplesmente faltou ao serviço 2 dias sem motivo e sem razão. Perto do carnaval, né, filha? A pessoa vai emendando. Aí ela deu uma emendada no carnaval e faltou 2 dias sem motivo e sem razão no trabalho. Eu te pergunto, é adequado que eu lhe ofereça lipuna com advertência, sim ou não? É, para ela não fazer de novo, então é necessário eu dar uma advertência, porque também se eu não fizer nada, ela vai continuar fazendo. Então é necessário eu fazer alguma coisa e a punição de advertência é adequada. Agora eu te pergunto, seria proporcional
Seria razoável demitir Maria porque ela durante toda a sua vida só faltou 2 dias no trabalho? É proporcional, é razoável. É necessário até punir, mas aquela medida de demissão, ela vai além dos limites do necessário, ou seja, não é adequado. Então, feriu proporcionalidade e razoabilidade. Então, proporcionalidade e razoabilidade é isso. Ó. Eu quero que você atue dentro dos limites do necessário. Só que, quando você vai para a Constituição Federal, pode procurar lá no artigo 5º, pode procurar na parte da administração pública que você não acha, falando desses princípios. Porque esses princípios na Constituição, eles são princípios implícitos, ou seja, não está escrito na Constituição que a administração deve respeitar proporcionalidade e razoabilidade. Veja que a administração tem que respeitar, mas não está escrito. Então, são princípios implícitos. Só que eu já vi uma questão do CESP perguntando o seguinte, ó, dizendo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade encontram-se implícitos em todo o ordenamento jurídico brasileiro. O que vocês acham? Certo ou errado? Dizer que é implícito em todo o ordenamento jurídico brasileiro é dizer que não está escrito em canto nenhum. Aí fica falso. Por quê? Porque quando você pega essa lei, que eu vou falar muito dela, muito ao longo das aulas, que é a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Então, quando você olha a Lei do Processo Administrativo Federal, nesta lei diz que a administração ela deve atuar em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, na Lei do Processo Administrativo Federal, esses princípios eles são expressos. O que eu queria mostrar? Várias coisas. Primeiro, a diferença de implícito e de expresso. E segundo, mostrar para vocês que um princípio ele pode estar expresso em um canto, em uma lei, mas ser implícito em outro. Deixa eu dar outro exemplo para você. Quando a gente estiver estudando licitação, Lei 8666, vamos ver que nessa lei diz que o procedimento licitatório tem que respeitar o princípio do julgamento objetivo. Então, o julgamento objetivo é um princípio que está expresso na Lei Geral de Licitação. Mas você acha que esse princípio do julgamento objetivo está escrito na Constituição? Não, então ele seria o quê? Implícito. Então é esse jogo. Você vai ver que existem princípios que são expressos em um canto, mas que são implícitos em outro. E aí, professora, como é que eu estudo? Primeiro você tem que saber o que está na Constituição. E depois que você souber o que está na Constituição, você vai fazendo paralelo com as leis que foram pedidas no seu edital, para a sua prova. Só que daí vem uma outra pergunta. Já sabemos o que é implícito, já sabemos também o que é expresso. Aí eu pergunto a vocês, qual desses princípios vale mais? Princípio expresso ou princípio implícito? Não anota o que eu vou falar agora. Geralmente, quando eu faço essa pergunta, a pessoa pensa princípio expresso ou princípio implícito. O que está escrito deve valer mais, então deve valer mais o princípio expresso. Não, porque você tem que lembrar uma coisa que despenca de cair em todas as bancas, que é não existe hierarquia entre princípios. Os princípios estão em posição de igualdade. Então, qualquer, mas é qualquer mesmo, qualquer questão da sua prova que fale que um princípio tem prevalência em relação ao outro, que um princípio é superior em relação ao outro, que um princípio vale mais que o outro, já marque falso. Porque não existe hierarquia entre princípios, ou seja, todos esses princípios daqui, eles vão se encontrar em posição de igualdade. Seja ele expresso, seja ele implícito, tanto faz, eles vão se encontrar aqui em posição de igualdade, porque não existe, vou anotar esse escrito aqui, não existe hierarquia entre princípios. Não tem hierarquia entre os princípios. Então, já sabemos essa base, já sabemos o que é regime jurídico administrativo, o que é princípio expresso, o que é princípio implícito, e agora nós temos que estudar os dois princípios que formam a base do regime jurídico administrativo. Quais são os dois princípios que formam essa base? Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado
e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Só que esses dois princípios e os princípios constitucionais expressos, a gente começa a estudar na próxima e já última parte.